Eduardo Marins, artista, doutor e mestre em artes pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pós-graduado em fotografia pela UCAM Rio de Janeiro. Isso. Procura... Cara, isso aqui tá horrível. A escultura da Cris está servindo de suporte pro nosso... Pronto, agora tá bonitinho. Eu também uso algumas coisas de artista para... É suporte para secar o negócio da máscara. Cris, olha aqui, sua escultura tá... Alguém aqui já falou alguma coisa. Eu estou na apresentação tua. Você já vai me matar, peraí, que tem que ser bem séria. Então, artista, doutor e mestre em artes pela URJ e pós-graduado em fotografia pela UCAM do Rio de Janeiro. Procure vivenciar arquétipos deflagradores dos modos velados pela duração cotidiana. Ao conclamar usualmente os conceitos de além do retângulo, o da fotoassemblagem ou de acumulonimbus. Depois me explica acumulonimbus. Isso. Depois me explica isso. Como metodologias práticas, artísticas e ao promover leituras das imagens autorais como atos artístico-performáticos. Trabalha com fotografia, vídeo e performance. Deixa eu fazer a pergunta usual para o público. Vocês estão nos ouvindo bem? Está vendo a gente bem? Acho que sim, né? Acho que sim, ninguém falou nada. Ou então ninguém está ouvindo nada. Pode começar, te dou a palavra. Boa sorte. Posso? Pode. Eu vou passar um negócio aqui, vamos ver se fosse... a Cris sabia fazer isso tão bem, meu Deus. Eu vou ter que virar a câmera, né? Porque a câmera que fica é essa aqui, né? Você tem um Android, né? O Android não dá essa... o coisa não vira, né? Então eu vou ter que virar, assim. Aí vocês vão me dizer se tá o que tá aparecendo, tá? Olha só, eu vou virar aqui, pá. Tá aparecendo... Estão vendo o que aí? Uma frase que está na vertical, que tem que estar na horizontal, para a gente poder ler. Isso. Está ao contrário. Bom, a gente leu ao contrário. Tá de cabeça para baixo? Não, não está de cabeça para baixo. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Peraí. Está de cabeça para baixo? Não. Eu me dou super bem com essas... Ai, meu Deus, já começou a palhaçada. Peraí. Não, peraí, deixa eu entender aqui. Eu olhando aqui, eu vejo como é que tá, peraí. Tá. Eu vou anotar o Walter. Ele fez um comentário. Tá muito ruim isso, não tá? Mas faz parte da live do Instagram. Quem manda o Instagram só dá essa oportunidade para quem tem o iPhone. Tá dando para ler? Tá, mas as letras estão ao contrário, como você sabe, quando a gente coloca o celular para ver, mas você vai falando. É verdade. Então não tem jeito, cara. Como é que eu vou fazer isso? Não, peraí, mas você não vai passar imagens? Vou passar imagens. Então, quando for texto, você lê pra gente. Tá bom então. Boa. Peraí, deixa eu só botar uma coisa aqui para segurar o celular, senão ele vai... Voar. Caraca, não tem nada aqui para segurar o celular. Acabou as esculturas da Cris? A escultura da Cris, pronto, botei aqui. Ótimo. A Cris não tá nem vendo, coitada, ela tá super atolada. Ela tá com uma live atrás da outra. E a Cris virou a Hebe Camargo da parada. Bom, deixa eu ver se tá, mais ou menos. Vocês estão vendo, gente? Acho que os textos o texto das perguntas estão na frente. Tem um negócio que faz que bloqueia, né? O Walter já começou a fazer pergunta antes de você. Pô, cara, aguenta aí. Eu tô anotando. Bom, eu vou falando rapidamente então, tá? Vou começar, senão fica essa enrolação e ninguém começa nunca. Vai. Vou mudar a página. Eu vou começar com as considerações, tá? Antes de entrar nos assuntos, né? A fotografia e mentira, né? Eu ia falar fotografia e verdade. Ó. Uma vez eu fui falar num curso meu,
eu falei assim, a verdade é uma coisa que não existe. Aí uma pessoa que estava assistindo, ela falou assim, então eu prefiro não acreditar que verdade existe do que acreditar que tudo é mentira, então. Aí eu falei, pô... Aí eu fiquei pensando sobre isso a noite toda. Fotografia é coisa que antecede a vida na Terra, né? Toda sombra pode ser entendida como uma fotografia. Em princípio, eu não vou ler não, tá? Só esse comecinho que eu estou lendo. Em princípio, a imagem fotográfica se constrói por mesclas de luzes e sombras, né? A gente sabe disso. Contudo, não essa coisa que aparece na imagem nunca é a coisa. A gente sabe que é uma imagem da coisa, né? Tá ok, né? Entenderam que a sombra já é um princípio da fotografia. Então ela antecede até a própria existência da vida no planeta. Se você tem uma fonte de luz e tem um corpo opaco e a projeção desse corpo opaco numa outra superfície, isso já seria um princípio do que é a fotografia, né? Provavelmente por isso, originalmente, a ideia de fotografia ela se associa à verdade de uma maneira muito intensa, assim, né, vamos dizer assim. E realmente tudo aquilo que a lente captou, uma câmera fotográfica captou, uma de filmagem, em princípio esteve realmente diante dessa lente, né? Não tem como negar isso. Ela pode ser uma coisa representada, pode ser uma coisa encenada, mas o que uma fotografia captou realmente ali esteve diante dela. Então isso provoca essa aura de verdade, né? Quando a gente quer comprovar que alguma coisa realmente aconteceu, né? Será que isso é verdade? Vamos ver. Isso é verdade. Olha, será que existe essa aura ainda, né, dos dias de hoje? A gente sabe que a verdade não existe, ao menos a partir do prisma da compreensão humana, mas a gente tem que a coisa mais próxima da verdade são exatamente aquelas coisas relacionadas às sensações, né? Ninguém pode negar que uma coisa que sentiu, né? Quando a gente abstrai a coisa, né? Quer dizer, a coisa matérica é questionável, mas as sensações não, né? A gente pode até querer dizer que a gente não teve, mas a gente teve uma sensação ou outra. Isso aqui é mais ou menos o esqueleto do que eu preparei para falar para a gente. Vou tentar falar de uma maneira assim que seja interessante, né? Mas eu inverti essa primeira ordem aí. Vou começar falando da imagem, né? Santa Verônica, Niepce, Daguerre, que foram os caras que os caras que inventaram a fotografia, ou descobriram ou inventaram, né? O Hipólito Bayard, que eu acho que é uma figura importantíssima do que a gente vai tratar aqui, sobre o que a gente vai tratar aqui. A fotomontagem como primeira manipulação, a verdade do olho e a fotografia como prova de mundos e outras mensuras de tempo. Essa foto do Erno que eu vou trazer aqui, do Jânio com os pés trocados, Vagalume e Vagueia, Bolha, que são meus trabalhos, além do Retângulo, que foi uma curadoria que eu fiz. E depois eu vou falar também de documentação, foto documental e... Tá. Bom, vamos lá, Santa Verônica. Na verdade eu não inverti a ordem, tá vendo? Santa Verônica. Essa Verônica, que na verdade diz a história que se chamava Berenice, na verdade. Vocês estão vendo? É a primeira imagem que eu estou mostrando ali. Sim. Estão vendo, né? Que legal. Ela foi essa que quando Cristo estava carregando a cruz, estaria carregando a cruz lá para o Calvário, né? Ela secou o rosto dele, que estava sujo de sangue, de suor, enfim, de todas as coisas que estão sujeira, sei lá. E esse rosto dele teria ficado impresso no lenço que mas, claro, o rosto dele não estaria impresso com esse semblante aí. Ela por isso, ela é a padroeira dos fotógrafos, vamos dizer assim. É tida como a padroeira dos fotógrafos, né? E Verônica tem uma interpretação de um termo, acho que latino, se não me engano, uma conjunção latina que seria ver ícone, né? Ver um ícone, seria ver uma verdade, né?
Então tem essa figura dessa santa que ela traz essa imagem, ela captou, mas claro, nunca seria essa imagem que como ela apresenta aqui, a imagem de um rosto, aqui uma versão dela pelo Léo Gria, com o rosto como se estivesse vivo, um semblante tranquilo de Jesus, seria um rosto dele sofrendo, mas isso aqui já vê que é uma primeira tendência a querer querer provocar um discurso, uma narrativa sobre determinado aspecto, que Jesus estaria acima desse sofrimento, talvez, pode ser, né? E essa figura que eu acho incrível, que é uma imagem, a imagem do Jesus ali, dentro de uma outra imagem, que é a imagem da imagem dentro da imagem, né? Bom, vamos discutir imagem primeiro, né? A imagem que desde sempre deveria servir para ser vistas com o cérebro. Eu acho que isso é uma coisa, foi um equívoco que começou quando a gente foi inventada a fotografia e aquilo foi inventado com essa vibe de ser aceita como verdade, né? A imagem ela pode ser classificada dessas duas maneiras. Uma imagem unívoca, né, que seria uma imagem cotidiana que não tem nenhum interesse além da ideia, da intenção de mostrar mostrar uma coisa, um determinado acontecimento, um objeto, enfim, algo do mundo cotidiano. Na imagem não unívoca, que ela ela pode ser representacional até o moderno, que já entrando no campo da arte, estaria mais vinculada até o período do moderno, e a imagem conceitual, que seria exatamente essa imagem para ser vista também com o cérebro, não só com os olhos, né? O real também é algo que a gente não consegue alcançar, né? Está tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Então... mas está tendo um ruidinho. Tá tendo um chiado estranho, né? Sim. Acho que parou agora. Você está de microfone, de fone, Eu estou né? de microfone. Será que é o microfone que está ruim? Geralmente. Geralmente, né? Será que eu tiro o microfone? Tira para ver o que acontece. Tá, vou tirar, hein? Agora ninguém mais me ouve, né? Continua. Continua o ruído? Para mim continua o zumbido. Ah, é? É. Ah, que pena. Então não deve ser o microfone. Não. Eu vou continuar. Não, acho que assim é até melhor, sabia? Essa coisa de microfone é tão chato. Esse zumbido tá meio chato. Eu vou adiantar aqui, senão a gente não chega nunca a lugar nenhum. Tá, vai. Se o ruído ficar insuportável, a gente pensa outra coisa. Tá? Bom, tem o real, que é essa coisa inalcançável, né? Claro, o real, ninguém acessa o real, até porque o real seria a compreensão de um todo que ninguém entende. A gente percebe o mundo através de fragmentos, né? Independente disso, existe tudo aquilo que a gente desconhece, né? A gente não sabe ainda ou está por descobrir. Enfim, o real só, como diz só Deus. Se é que Deus existe, mas enfim. E a realidade que é essa parcela do real que cada um de nós tem uma, né? Cada um tem sua parcela, constrói a sua realidade a partir de de suas referências culturais, dos sentidos que a gente tem, né? Daquilo que imaginamos ou acreditamos como verdade ou realidade, ou daquilo que a gente quer acreditar. É claro que a gente nasce em determinado nicho cultural, nicho social. Esse real, portanto, ele jamais é acessado, a gente tem visões limitadas, parciais, individualizadas dessa que a gente chama de realidade, né? Cumpre a arte lembrar sobre esse aspecto. Isso é uma coisa que eu acredito, tá? A arte ela não traz o real, mas ela pode apontar para o real, de alguma maneira. Ela não alcança o real, mas aponta um sentido, né? Ela fornece a possibilidade de a gente compreender a amplitude. E a fotografia,
que eu entendo como prova irrefutável da existência de outras possibilidades de mundo, outras realidades, né? E por isso ela funciona como esse canal. Claro que eu estou tratando aqui da fotografia dentro do contexto da arte, né? Eu acho que a fotografia, ela propõe, ela traz, ela tanto funciona como concentra numa determinada imagem o passado, o presente e o futuro, porque ela sempre pode se projetar para o futuro, e ela constrói uma presencialidade eterna. Quer dizer, potencialmente, claro que a foto pode ser rasgada, pode nunca mais ter acesso a ela, mas ela tem esse poder, né? Eu vou fechar aqui a janela que está entrando só por aqui. Peraí, só um instante. No século XIX, já se manifestava certo anseio por imagem do real, né? Isso se buscava como alternativa para o clássico, para o romântico. Tá? Eu estou falando ainda em arte, né? Em termos de arte. A gente via que surgiu essa tendência de... Oi? Tá vendo? Não sou eu que estou chiando. O ruído voltou. Não sou eu, não, tá vendo? Não sou eu que estou falando. Ixi. Tem alguém que falou quando deu ruído? O ruído tinha sumido, agora voltou. Estranho. Estranho, né? Bom. Ai, que chato. Será que é o carregador que está dando? Eu realmente não entendo. Aconteceu a mesma coisa com a live da semana passada, com o Léo Tavares. Esse ruidinho. Era o fone de ouvido. Vocês têm como fechar o som de vocês? Porque talvez esteja dando retorno. Continua falando. Tá. Uma hora passa. Bom, o Courbet, né? Esse trabalho do Courbet é um exemplo do movimento do realismo. E isso, de alguma maneira, não sei, não vou dizer que estimulou a descoberta da fotografia, né? Mas a gente tem isso aí que é a primeira fotografia que se tem notícia, que foi que não é propriamente uma fotografia, mas enfim, ele conseguiu fixar a imagem, que a ideia de fotografia já existia, né? O Niepce conseguiu fixar a imagem nos anos 20, em 1820 e pouco, em 1825, ele conseguiu fixar essa imagem, mas você percebe que a sombra anda dentro dela, quer dizer, ele levou cerca de 8 horas para conseguir produzir essa imagem, né? Para captar essa imagem, que ela ficou fixa numa superfície ali de betume, enfim. E esse processo a câmara escura, claro, vocês sabem que já existia, né? Ela usava esse recurso aí de um furo, ela projetava a imagem no fundo da câmera, no princípio do pinhole e tudo, né? E tinha artistas já, sobretudo os holandeses lá, e mesmo lá do Renascimento, eles usavam esse recurso para fazer as pinturas, né? Bom, e o Daguerre criou o daguerreótipo, que ele conseguiu fixar a imagem numa superfície lá de metal, né? Mas essas imagens ainda precisavam de um longo tempo de exposição. Então, vocês viam aqui, isso tudo eu estou falando para a gente pensar em termos de verdade e fotografia, né? Esse aparador aí no Pedro II, né? Que segura a cabeça dele para ele ficar imóvel enquanto se tirava o daguerreótipo, que é uma exposição longuíssima. Se ele mexesse, já borrava a foto, né? E uma coisa que a gente tem com relação à verdade da fotografia e à mentira da fotografia, exatamente esse daguerreótipo que o Daguerre tirou de um boulevard lá em Paris, e ali você tem tá esse boulevard, segundo se diz, né, tá aí super movimentado, mas como era longuíssima a exposição que ele precisou dar, a única pessoa que apareceu foi exatamente esse cara aqui que estava engraxando o sapato, era o único cara que estava parado durante o período da exposição.
o engraxate e o cara. E os outros pessoas que estavam andando sumiram. Então dá a sensação de vazio, né? Quer dizer, isso é uma forma da fotografia trazer uma outra temporalidade para a gente, né? Agora, essa coisa do Daguerre receber os créditos pelo invento da fotografia é uma coisa questionável, porque outros pesquisadores já tinham conseguido os resultados bem satisfatórios, né? Aí talvez aí fosse uma das primeiras mentiras atribuídas à fotografia. O Fox Talbot foi um, que ele era lá do Reino Unido, né? E ele já trabalhava não com o que a gente chama o Daguerre, ele captava direto o positivo, né? No chapa de metal. Ele fazia o negativo, era um processo parecido com o que a gente teve no método de fotografia analógico, né? E esse cara aqui, que era o Hippolyte Bayard, esse cara é importantíssimo para o que a gente vai dizer, né? Ele foi ele era um outro pesquisador que, em protesto contra o Daguerre, os créditos pela invenção da fotografia terem sido conferidos para o Daguerre, ele fez essa fotografia aí e fez circular, como se ele estivesse posando como um afogado, como se tivesse morrido, né? Ele estava fazendo como um protesto. Mas aí o que aconteceu? Quer dizer, aquela ideia que a fotografia traria sempre a imagem da verdade, né? A imagem do real, de uma realidade, nem que fosse cotidiana, ela se entrou em xeque, né? Por quê? Porque ele evidenciou exatamente a intermediação do fotógrafo. Quer dizer, o fotógrafo a fotografia que teria, em princípio, seria essa imagem imparcial, absoluta, essa ideia de que a fotografia seria assim, ela foi colocada em xeque, porque o fotógrafo vai continuar produzindo a imagem que ele quiser, né? Outra questão que essa ideia da ação do fotógrafo, que até depois o Marcel Duchamp traz isso já em 1917 com esse trabalho, até anteriormente com os outros ready-made dele, isso foi uma coisa que se aderiu muito, de maneira muito próxima à fotografia. Você ir no cotidiano e pegar um determinado assunto e você propor uma ressignificação daquele assunto, né? E trazer isso e colocar isso em evidência, né? Esse movimento também é uma coisa que a gente viu muito se aderir à fotografia como um meio artístico, né? Na medida em que você a usa como meio artístico. Então, aqui a gente tem de qual fotografia a gente trata. A fotografia, ela é mentira? Ela pode ser mentira, pode ser verdade, pode ser uma verdade relativa, uma verdade aplicada ao mundo. Isso aqui vocês não vão entender nada, porque isso aqui é invertido. Mas isso aqui é uma nota de aula de um professor do Milton Guran, que foi meu professor na pós-fotografia, lá no Cândido Mendes. E ele apresentou isso aqui que eu achei muito bacana trazer, para a gente entender que a fotografia ela atende a uma larga demanda dentro do contexto da sociedade, né? Ela vai desde um registro de um mundo visível, que seria a fotografia técnica, a fotografia para documento, para 3x4, o fotojornalismo, para publicidade, a foto documental, que já estaria mais próxima de um aspecto subjetivo, né? Então, a gente teria aqui um mundo visível, que poderia se dizer uma certa verdade, um compromisso com a verdade, até a subjetividade, que seria a fotografia atendendo a uma demanda artística. E é tão louca a coisa, que estava tão embolada lá no final do século XIX, que surgiu uma vertente da fotografia que eles queriam se aproximar daquelas pinturas meio impressionistas, né? E surgiu um movimento chamado pictorialismo, né, em fotografia, que também não seriam fotografias propriamente da verdade, mas seriam fotografias de um olhar pelas distorções, pelos propósitos. E até surgiu a primeira fotomontagem lá desse cara, eu acho que ele era holandês, né, Oscar Gustav Heislander, né, de 1856, que ele fez essa montagem recortando
negativos, né? E ele construiu como se fosse uma pintura renascentista, que é uma fotografia, é uma fotomontagem isso, né? E mais adiante se percebeu os efeitos causados pela distorção, né? Aqui já em 1912, o Jacques Lartigue, né? Eu separei essas duas imagens dele para tratar da longa exposição e da curta exposição, né? Opa, voltou muito. Você vê que essa longa exposição ela dá a ideia de velocidade que se associa ao carro, né, que está em movimento, o carro de corrida. E aqui a exposição curta dá a ideia de estaticidade da imagem, mas ainda que a gente saiba que existe um dinamismo na imagem. Essas coisas todas propõem outros mundos, né? Então eu começo separando, talvez muitos de vocês já tenham até visto eu falar disso em alguma outra live aí, falando desses artistas que eles propõem suas poéticas a partir de outras temporalidades. Então isso, eles estariam mostrando outros mundos que não propriamente seriam mentiras, mas seriam mentiras para a gente que está limitado nesse universo tridimensional e cotidiano, né? O primeiro deles que eu separei, o Hiroshi Sugimoto, que ele fez essa série de fotografia dos anos 70 até o ano de 1999, que ele chamou de Theaters. É um fotógrafo japonês, também é arquiteto, e ele trabalha muito com essa questão, discutindo, seria uma metalinguagem com a fotografia, discutindo o próprio instituto, a própria meio da fotografia, né? Então aqui, claro, ele tirou foto de um filme inteiro projetado, mas óbvio que onde tinha um filme aparecia uma fonte de luz e o que aparece na foto é a arquitetura dos cinemas, né? Do interior das salas de exibição, né? E o filme todo estaria aqui. Como foi uma longuíssima exposição que durou mais de uma hora e meia, 2, ele captou só o filme projetado como fonte de luz. Então seria uma outra medida de tempo que estaria aí. Outro trabalho dele que eu acho bacana esses ícones que estão fotografados pelo turista, né? Aqui no caso a Torre de Pisa, né? Ele apresenta essa foto sobreposta várias vezes, de várias fotos que acabam embaçando a imagem, de tanto que esse elemento foi fotografado. Se a gente for lá ver, não vai estar essa foto, não vai ver isso, se a gente for ver a Torre de Pisa, claro. Mas é um outro olhar sobre essa questão do cotidiano, né? Aí está a cara dele. Outro cara é esse cara, alemão, Michael Wesley. Ele tira a fotografia, ele monta um dispositivo que capta a fotografia durante ano, mais de ano, ou 2 anos, ou o tempo que vai durar uma construção de um prédio, por exemplo. E ele vai registrando bem lentamente, com a sensibilidade bem baixa, então ele vai captando todas as fases de construção do prédio numa mesma imagem, né? São exposições de mais de anos. Então ele constrói essas imagens que a gente olha isso e não acredita que seja verdade, mas é uma verdade em outro tempo, outra medida de tempo, né? Ele inclusive registrou a construção do Moreira Salles ali da Avenida Paulista, o prédio, né? Aqui um trabalho dele mais curto que pega essa vaso de flores nessa natureza morta. Aqui eu vou me mostrar um pouquinho, eu peço licença, o trabalho Bolha meu, que ele também mostra uma temporalidade distinta da convencional, né, que eu me insiro na foto, e como bolha é uma bolha que se insere num meio distinto, eu insiro a minha luz nessa foto, uma foto de captura de 30 segundos, eu me insiro e ilumino o meu rosto com a fonte de luz outra durante 2 segundos. Então eu me insiro nesse tempo. Isso é uma coisa que não existe, você no mundo cotidiano não veria, né? Mas está aí. E aqui também dos vagalumes, o registro dos percursos dos vagalumes, né? Que também no tempo, no olho da gente, a gente veria pontos de luz, né? Porque o nosso olho está associado ao tempo cronológico. Bom, a fotoassemblagem, o tempo é o trabalho que eu desenvolvi de pesquisa no meu mestrado, a partir desse trabalho que eu fiz na pós de fotografia, né?
São fotos em sequência. Eu construí esse fotolivro que tem 200 páginas, que são fotos do meu trajeto do ir e vir no próprio curso, né, lá na... Gente, vocês estão me ouvindo? Estão, né? Tá, e passou o ruído, incrivelmente. Que ótimo. Bom, tá aí. É um fotolivro meu, de 200 páginas aproximadamente, eu não me lembro bem a quantidade, mas tem um texto no meio, mas ele basicamente é isso. São algumas fotos que eu escolhi desses percursos do ir e vir lá na cidade. Eu não vou ficar lendo essa coisa aí, mas eu trouxe só como referência do Bergson, que ele traz essa coisa da ideia da fotografia, que eu entendi a fotografia muito a partir dessa visão do Bergson, né? Do Henri Bergson, que foi esse pensador francês, né? Que foi resgatado aí pelo Deleuze na publicação dele mais recente. Mas, enfim, esse trabalho dele, a Matéria e Memória, sobretudo, trata dessa compreensão da relação da duração com a percepção que a gente tem do mundo. Que a gente perceberia o mundo não de maneira em fluxo, mas sim através de intermitências, né? Então, isso quer dizer o quê? A gente vê o mundo como se estivesse assistindo a um filme. A gente vê o filme e vê... a gente vê como se fosse uma pessoa andando, um filme de uma pessoa caminhando. A gente vai ver aquela pessoa caminhando como se estivesse vendo uma pessoa no mundo concreto, no mundo cotidiano. Mas aquela pessoa caminhando, na verdade, quando a gente pega essa película do filme, a gente vai ver que são fotografias em sequência e não tem a pessoa caminhando, né? O dispositivo de projetar o filme que dá essa sensação para a gente. Então, na verdade, se você inverter essa fórmula, a gente vai entender que a gente vê, na verdade, o filme, a gente vê o mundo através de intermitências, de instantes em sequência, né? E não de imanência, como a gente supõe que percebe o mundo. E esse conceito, como eu disse aqui, o Deleuze trouxe e associou à ideia do cinema, né? Ele diz que o cinema comprovou isso, de alguma maneira. Então, isso que a gente pensa que vê, na verdade, a gente não vê, não é o que a gente está vendo, mas é o que a gente sente, né? Um exemplo disso foi o filme Le GT, né? La GT, desculpa, do Chris Marker, um exemplo não é nada de exemplo. Isso aí foi um filme que ele fez, que são imagens, um filme feito basicamente, que são fotografias, é como se fosse uma fotonovela, vamos dizer assim. E uma narração, um filme de 1962, tem no YouTube para quem quiser ver. É um filme muito bacana e ele se passa com imagens em sequência, né? Não é um filme como a gente é acostumado a ver, com o tempo como a gente vê no cotidiano, né? E uma narração ao fundo, né? Tá aí o filme para quem quiser ver, tá aqui, tem até o link aí. Né? Aí eu falo da fotoassemblagem que a gente chega à supressão máxima dessa sequência, que seriam 2 imagens. Isso aí tem a ver com a minha pesquisa, mas não é necessário tratar tanto assim. Aqui seriam 2 fotografias minhas, né, e um espaço para subjetivação, para entender a fotoassemblagem. Juntando, teria aqui a minha cabeça ali se perde na escuridão e ela surge aqui com a cabeça da mula na outra fotografia, né? E tem o Bachelard é outro cara que eu trago para essa questão, né, da fotografia como verdade. A gente aceita as coisas como verdade ou mentira a partir de certas convenções, né? E ele sugere que para a gente compreender uma obra poética, né, resumindo, eu não vou ficar falando aqui tudo que ele traz, mas que seria interessante a gente jogar fora, de alguma maneira tentar jogar fora a bagagem que a gente traz e tentar entender essa mensagem poética a partir como se fosse um primeiro contato, pedindo a ingenuidade. E meio que, eu não estou concluindo porque ainda tem muita coisa para trazer aqui, mas eu vou falar da exposição.
Essa exposição que eu fiz uma curadoria ali no espaço UF de fotografia, ali da Universidade Federal Fluminense, que eu coloquei o nome de Além do Retângulo. Além do Retângulo por quê? Eu convidei os artistas que eles tivessem propostas que de alguma maneira evidenciassem que a fotografia ela se estrutura por coisas muito além do que ela oferece. Então o retângulo, a gente teria o retângulo que cara, deu uma cacetada aqui. O retângulo que é aquilo que a gente tem como espaço onde a imagem da fotografia se oferece para a gente. E além do retângulo seria isso tudo que está além, isso tudo que estrutura, tudo que antecede aquele instante da captura, tudo que provoca depois, tudo que acontece depois desse instante da captura, a vida do fotógrafo, a vida do fotografado, como o fotógrafo chegou naquilo que é fotografado, enfim. Vocês imaginem a fotografia como esse retângulozinho e tudo que antecede, tudo que acontece. Eu estar falando aqui disso para vocês já é uma coisa futura em relação a essas fotografias. Aqui está o texto que eu não vou ler para vocês, dá para entender o que eu falei. Aqui eu trouxe o trabalho do André Sheik, que ele fez esse painel de fotografias do Instagram dele, né? Que fala dessa possibilidade de repetição no discurso de fotografia, sobretudo a partir dessas mídias atuais, né? Que a gente está falando numa delas, inclusive, no Instagram, essa percepção do mundo aos pedaços, como ela nos chega, e nessa demanda, né, de produção de imagens que a gente tem hoje em dia, né, que a gente deduz muita coisa a partir disso que a gente vê nessas mídias. Então, essas imagens estando impressas e colocadas para uma observação mais demorada, elas estariam, de alguma maneira, fomentando, pleiteando uma outra temporalidade para a gente contemplá-las, para a gente observar e tentar entender de como elas acontecem, né? Como elas sugerem outros mundos. Isso é um trabalho meu, que eu, por acaso, também tenho um trabalho parecido com isso, que eu chamo de Instagram de papel. O Carlos César, meu querido amigo aqui, saudoso, né, que a Covid levou, triste, mas o cara que tinha tanto a oferecer ainda, mas está aqui, está registrado e está sempre no coração da gente. Ele trouxe um trabalho, para mim, exemplifica bem essa ideia que eu tentei trazer aqui. Você imagina que esse trabalho ele deu o título de Além do Cubo. O cubo é um cubo de vidro, né? E ele tirou essa fotografia da sombra do cubo projetada aqui, nesse chão, né? Claro que isso aqui se a gente pensar nisso como um relógio de sol, como ele conversa com a temporalidade. Essa imagem aqui é uma verdade nesse instante, né? Se a gente olhasse essa fotografia e tivesse olhando esse objeto no instante seguinte, provavelmente essa sombra já teria caminhado para lá ou para cá, né? Lembra daquela foto do Niepce lá, a primeira foto que tem o prédio com a sombra do lado de cá, uma sombra do lado de lá e tudo para... essa relação do tempo com a fotografia, né? Está aqui, trazida, bem exemplificada aqui. Isso são trabalhos dessa exposição, do Além do Retângulo, que eu estou trazendo. A Clarice Tarran, ela tem esse trabalho que eu chamo, que eu participo, inclusive, que a gente chama de Olho por Olho, que estaria nessa questão do compartilhamento do olhar, que é um trabalho de registro de performances, né? De artistas fazendo performance. Então, eu trouxe para essa exposição sobre esse entendimento do compartilhamento do olhar do artista, do performer e da fotógrafa. No caso, ela realizando as fotos, que isso é uma coisa que me interessa, sobretudo, muito na pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, né? Nesse compartilhamento do olhar, até que ponto eu faço performance também, e eu, de alguma maneira, eu me posiciono numa forma como se eu estivesse me vendo sendo fotografado. Isso é uma coisa que me interessa. E aí fica essa ambiguidade dessa verdade, né? Dessa realidade. Inclusive, a própria ideia de performance, ela subentende-se, no meu entender, de que não é uma representação. Então, é uma verdade do artista num processo de criação. Mas isso é uma outra discussão, enfim, não cabe
trazer aqui agora. Enfim, fotos aqui do olho por olho. O Frederico Dalto, outro amigo querido que deixou a gente aí nesse processo da Covid, né? Ele não seria por Covid, mas de alguma maneira tem a ver com isso. E ele traz essa coisa do movimento, essa fotografia, que é uma fotografia de um cara em movimento. Como é que tá o tempo aí, hein, Suyan, cara? Você tem tempo. Apertado? O Instagram não tem mais essa questão de... Mas é que as pessoas, o saco das pessoas que tem tempo, né, também ficar vendo isso. Ai, eu acho que você já está uns 40 minutos falando, mas eu estou gostando. Tá. Mas, enfim. Tá gostando? Então tá bom. O Fred, com essa coisa do movimento, essa fotografia ela tem um dispositivo que ela roda também, né? Além da figura lá que ele fotografou, está rodando, ela roda também. O Portela traz essa questão, o Marco Antônio Portela traz essa fotografia com esse suporte que é o mundo, então ele quebra a ideia do retângulo a partir daí, que a própria fotografia é o suporte dela, né? Ela se amolda ao suporte. O Marco Cavalcante, com essas sobreposições de imagens que traz lugares distintos e espaçados e com espaços temporais, e ele fazendo sobreposições, ele traz para o mesmo mundo lugares distintos que o olho humano não contemplaria esses dois lugares ao mesmo tempo, numa mesma imagem. O Bonisson traz essa figura, que é o Marcos Bonisson, que foi uma fotografia Polaroid que ele achou em Nova York, então ele construiu toda uma imagem, uma ideia de quem seria essa figura aí que teria na foto. Ele achou na rua, ele não sabe quem é, mas ele construiu uma história sobre essa figura a partir das referências dele, né, do que ele imagina. A Miriam Peck, com esse movimento aí, que ela estaria observando para fora desse retângulo, e ela colocou a fotografia, o trabalho dela rente ao chão, quase no rodapé ali do chão, então, como se ela estivesse olhando para alguma coisa fora do retângulo, né? A posição enfatiza esse discurso, né? Por acaso ela estava olhando para a lua aqui, como se fosse a lua do Portela, né? Esse trabalho do Oswaldo é um trabalho interessantíssimo, que isso aí, apesar de parecer pintura, é uma fotografia, né? São fotografias, e não são fotografias de nada foi captado. Você lembra aquela orelha dos filmes analógicos, né? Quando a gente revelava, sempre tinha aquele espaço ali do negativo que não tinha fotografia nenhuma ali, no começo e no final do filme. E ele pegou esse espaço de negativos e revelou, vamos ver o que aparece, e revelou esse espaço. Então isso estaria além de qualquer retângulo da fotografia. Esse trabalho da Tânia, que é o trabalho que tem o olho aí, que é do pai dela, olhando da varanda da prédio dela, você vê ali o que ele está olhando, né? Ela fotografando e a varanda lá do prédio dela, lá na Barra da Tijuca. E ela montou esse trabalho, que é esse quadro, como se fosse o olho, o limite do olho, da observação, né? Enfim. E o Cello, que ele assumiu essa proposta minha a partir da estruturação, né? Quer dizer, ele trouxe essa imagem, que ele ganhou até um prêmio com essa fotografia, que tem esses caras aqui almoçando lá numa construção, e tem esse andaime aí montado, né? Desculpa, gente. Tem esse andaime montado e ele captou essa imagem, e a imagem dá essa ideia de que a estrutura vaza o retângulo por aí, portanto estaria além do retângulo de outra maneira, não na maneira conceitual, mas na maneira construtivista, vamos dizer assim, né? Aí está ele falando do trabalho. Então a gente tem, assim, para a gente pensar na possibilidade de experimentar a fotografia, a gente tem desde aqui daquela fotomontagem de 1856 que eu trouxe para vocês, até hoje, esse cara, o David Clairbout, que é um belga, que ele fez essa imagem, esse trabalho dele, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, depois que a gente tiver interesse pode dar uma olhada.
ele cria essa imagem, ele expõe essas imagens que ele faz como se fosse uma cena, cena congelada, fotografada de várias posições, né? Então aqui tem esse pessoal dando alimento aos pássaros, e ele fotografa de drone, fotografa de um lugar, de uma torre bem longe, enfim, e ele projeta isso, as fotos simultaneamente em vários, nos espaços onde ele expõe, projeta essas fotos bem grandes. Então, você tem uma sensação de que você tem um outro tempo para contemplar essa mesma cena, né? Vista de vários ângulos, umas bem perto, outras de longe, né? Enfim, tudo isso propõe esse uso dessa aura da verdade atribuída à fotografia de alguma maneira. Os discursos se montam em cima disso, né? Inclusive isso foi usado, aqui eu vou tratar disso, né? Entrando na questão da ideia da fotografia como documento, né? Esse uso dessa aura da verdade atribuída à fotografia como uma maneira de inventar um discurso, né? A gente tem aqui o Stalin, né, que ele manipulou essa fotografia. Isso aqui é de um site que tem várias fotografias de políticos, né, sobretudo de políticos, né, na época deles e tal, que não era tão simples você apagar uma pessoa de uma fotografia, mas eles usavam esse recurso. Quando tinha um cara que depois traiu ele, um cara que virou desafeto dele, ele apagava da fotografia para fazer circular sem o cara, né? Aqui o Mussolini, que tinha um cara segurando o cavalo dele, e aqui ele apagou para dar a ideia de que ele estava montado no cavalo, com essa posição aí heróica, né? Aqui o Mao aqui à direita, né? O Mao jovem ainda, com esse cara aqui que virou um inimigo dele, então ele apagou o cara. E esse cara aqui, o Joel Peter Whitkins, que é um cara que eu tenho como referência, né, outras questões de ideia na fotografia. É claro, ele constrói um discurso a partir são fotos que ele encena, ele pensa muito no que ele vai fotografar. Mas ele é um cara que ele foi fotógrafo de guerra no Vietnã, assim, sei lá, ele é americano, ele ainda é vivo. E ele registrou fotos de guerra e tal, e depois ele se tornou perito fotográfico da polícia, né? Então ele faz fotografia de cadáver, das autópsias, enfim. Isso aqui, na verdade, vocês vão ficar arrepiados agora, é a cabeça, né, do mesmo cara que ele abriu assim, lá no Médico Legal, Instituto Médico Legal, sei lá, onde faz autópsia, ele abriu a cabeça e assim, então ficou a mesma pessoa como se ela estivesse se beijando. Nojento, eu vou passar isso. Então ele tira essas fotografias ele junta com recortes também de negativo, e ele constrói essas imagens, que eu acho que não são verdades propriamente do mundo, são fotografias bem surrealistas. E ele contrata também essas pessoas com biotipos diferentes, né? Aqui uma anã com bode, aí é uma foto de estúdio, né? Pessoas com alguma deformidade, né? E ele propõe, pois aqui, claro, um recorte de negativo que ele fez, né? Aqui uma interpretação dele sobre as meninas do Velázquez. Então isso aqui é isso, né? Quando a gente faz leituras interpretativas sobre a obra de arte, como fica a relação desse resultado como uma verdade, né? Aqui a gente tem outra interpretação das meninas do Velázquez, também pelo Picasso, mas isso aqui não vem ao caso para tratar agora. A fotografia como documento, né? Entendendo isso, da fotografia como meio de produzir verdade, que ainda é um recurso que se usa. Mas tem esses caras que eles constroem, esses caras, sobretudo que começou lá na Magno, né? Cartier-Bresson,
Aqui não é o Cartier-Bresson, é esse cara, Elliot Irwin, francês, né? Irwitz, né? Esse cara, essa fotografia ele fez na Argentina, que é essa, exatamente, ele propôs, seria uma foto que serviria a um documento, uma foto documental, mas ele propôs ela com cunho estético, trazendo um discurso estético, e como a fotografia ganha com isso, né? Você vai dizer que não é verdade e tal, pô, aqui falando da Magnum, o que é a Magnum, mas eu não vou perder tempo, como essa fotografia se torna um ícone estético também, né? Essa fotografia do Alberto Ferreira, que foi num jogo aqui, no Maracanã, Brasil e Bélgica, em 1965, essa fotografia virou um ícone do Pelé fazendo a bicicleta dele, né? E o incrível é que essa fotografia não foi uma foto em sequência. Tem o Milton Guran, que é aquele meu professor, que é meu amigo hoje em dia também, ele visitou, ele teve em mãos com esse negativo do Alberto Ferreira e ele viu que a foto anterior e a foto seguinte não tinha nada a ver com essa cena. Então, foi uma foto, uma intuição, mas, enfim, assim como tem a foto do Erno também, do Jânio com os pés trocados, né, que tinha a ver, teria alguma relação com o momento de indecisão dele, que ele acabou renunciando, né? E foi uma captura que só foi possível ser feita por causa do temporalidade da fotografia. Essa foto do Lucas Landau também, que foi premiada no Réveillon em 2018 aqui no Rio, a foto original está aqui, né? Mas ele construiu uma fotografia dando ênfase a essa figura do garoto olhando e alheio, olhando para os fogos, alheio às comemorações lá atrás, né? Do Réveillon de Copacabana. Opa. Aqui outros exemplos de fotos documentais que se tornaram ícones pela parcela estética delas, né, que elas carregam com ela. A foto Nicut, né, e essa fotografia que dizem que foi uma coisa meio que por acaso. Tem até um filme sobre isso, sobre o momento, não sobre essa fotografia, mas um filme sobre o momento, um filme que se passa no momento que aconteceu essa fotografia, né, na tomada dessa Iwo Jima, né, que foi uma tomada de uma ilha que não serviu para nada pelo exército americano, mas que ele teve essa cena aí que eles fincaram essa bandeira e não foi nada assim romantizada como aparece na foto, né, mas essa foto se tornou um ícone, né, essa imagem se tornou um ícone da guerra, Segunda Guerra. E o Robert Capa, que é acusado de fazer um monte de foto encenada da guerra lá da Espanha, né? Da Guerra Civil Espanhola. Enfim, a Magnum tem esse fetiche, não vou dizer fetiche, tem essa aura de se dizer que as fotos são encenadas, não são. Dizem que o Cartier-Bresson manda repetir a cena, ele vê a cena, mas manda repetir até que ele consegue a imagem como ele quer. Documental e estético, o docudrama, eu trago aqui o Rogério Reis como exemplo de um cara que ele trabalha muito bem com essas duas coisas. Ele é um super artista, no meu modo de ver, né? E é um super documentarista também, né? Então ele é um cara que eu admiro muito. Ele é artista e documentarista. Ele tem a formação dele como fotojornalista, né? Enfim, isso é uma foto dele lá no Maracanã, num jogo de futebol. E ele tem esses trabalhos artísticos que eu acho geniais, que por exemplo, esse aqui é o Ninguém é de Ninguém, que ele trabalha sobre a questão da autoridade sobre a imagem, né, da discussão sobre a propriedade, da apropriação da imagem de outrem, né? Que ele vela a imagem com essas bolinhas, é um trabalho conhecido dele, né? E esse trabalho na lona, que é um trabalho de registro, eu estou trazendo os trabalhos dele mais emblemáticos, assim, né? Que ele registrou durante alguns carnavais, ele montou uma lona lá no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, acho que em Madureira também, se eu não me engano, num subúrbio aí desse, onde tem blocos de carnaval, ele pede para as pessoas posarem, as pessoas fantasiadas posarem fantasiadas, né?
que traz é um trabalho de registro, é um trabalho documental e é também um trabalho artístico. E você vai dizer, onde é que fica a verdade aí, né, cara? Onde é que fica, o que é mentira, o que é verdade? Essa sensação de ambiguidade, né? É interessante quando você traz esse corte, né? Como é que você traz o público, já quebra um pouco essa aura estética, né? Enfim, ele usa de maneira eficiente esse discurso consistente nos recortes, né? Isso aqui eu trouxe, eu não vou nem me deter muito nisso, mas essa relação do cubismo com as máscaras africanas, como forma de construir verdade, né? Aqui eu não estou falando tanto da fotografia, mas como uma leitura descontextualizada de determinado elemento, né? A gente sabe que na Europa teve esse período das descobertas, do acesso às outras culturas, não das descobertas, mas enfim, bem depois, do interesse pelas outras culturas, com os elementos produzidos pelas culturas, que eles tratavam como primitivas, né? Então existiu esse interesse, essa curiosidade, então eles tratavam esses objetos, mas de maneira completamente descontextualizada, né? Aqui um texto que fala disso. E o Picasso, ele se inspirou de alguma maneira numa exposição de máscaras africanas, de elementos africanos, para criar o cubismo, né? Todo mundo já sabe disso, vocês são artistas, como outros artistas, o Modigliani também, né? E aqui trazendo questões de fetichização sobre o objeto artístico. A fotografia tem essa característica, que é uma coisa que traz o Walter Benjamin, né? Voltando aqui para a fonte do Duchamp, o Benjamin trata dessa questão da fotografia como um elemento de desfetichizar a obra de arte, esse elemento, por ela poder ser reproduzida, né? Ele previu isso, que era uma tendência, né, da obra de arte. Mas aí a gente tem essa obra de arte que foi fotografada pelo Stieglitz lá em 1917, a original, na exposição que o Duchamp depois teve que retirar o trabalho. Essas seriam objeto de fetiche pela importância? Não sei, ele pode ser reproduzido ou não pode, sei lá, né? São essas questões E a ideia da paisagem, que a gente tem a paisagem como uma coisa de verdade, né? Mas, por exemplo, tem o Marco Ferrez, que construiu, é um fotógrafo que viveu aqui no Rio. O pai dele era francês, mas acho que ele nasceu já aqui no Rio. Ou ele era francês, não sei, o filho dele nasceu aqui no Rio, enfim. Ele tem essa tradição da fotografia. Não, ele era brasileiro, acho que o pai dele que era francês. Ele tem essa tradição da fotografia, construir essas imagens, onde ele aparecia em várias fotografias, enfim, construir essas paisagens para caber no olho, que o olho da câmera só daria para contemplar um retângulo desse. Então ele fazia essas montagens, né? Isso aí, a gente pensa que é uma coisa, quando a gente vê o trabalho do Jeff Wall, por exemplo, que é um fotógrafo que ele usa várias imagens para construir essas grandes paisagens, os trabalhos dele são enormes, né? De 5 metros e tal, e ele expõe com backlight, então é uma imagem que parece que dá para você entrar, parece super realista, mas ele constrói a partir de várias fotografias, ele faz uma colagem e constrói isso. Aqui, Suyan, tá vendo? Uma paisagem minha de Brasília, uma fotografia que eu tirei de Brasília, mas eu nunca fui a Brasília, cara. Eu nunca estive em Brasília. Estou aguardando um convite para ir para Brasília, mas nunca fui para Brasília. Isso aqui foi a fotografia que eu tirei de uma vitrine, né? Que eu coloquei lá aos pés dos candangos lá, né? A Suyan colocou para mim, né? Macumba Delivery. Sim, Macumba Delivery. Eu mandei para ela essa foto e ela colocou lá. É uma paisagem de Brasília que eu tirei sem nunca estar em Brasília, porque tinha essa estatuazinha de um antiquário num shopping e eu fotografei, e pelo contexto do reflexo da imagem, dá a sensação de que tem uma paisagem ali por trás, né? Olhando grande assim, até dá para ver que não é.
Aqui é uma imagem que eu construí também, né? Que é uma imagem como se eu chamo essa foto de queima, mas é um rebatimento, uma imagem tosca, um rebatimento tosco. É claro que eu apaguei uma nuvenzinha ali só para descaracterizar que é um rebatimento, mas é como se fosse a Serra da Canastra ali pegando fogo, né? E realmente estava pegando fogo, mas não dos dois lados da estrada. Enfim, isso aí é uma questão falando da paisagem, falando do Benjamin, uma ideia de paisagem a partir do rebatimento. Enfim, essas coisas eu trago, esse trabalho é meu, o entorno, mas eu acho que são coisas que eu trago para discutir o que é a verdade na fotografia e o que é mentira, né? Eu acho que quando a gente constrói a verdade poética, aqui o Marco Cavalcante que constrói esses mundos aí, né? Aqui os rebatimentos, clichês que eu construo com essas paisagens, né? Dá a entender que essa figura, claro, não existe, foi criada por mim, mas ao mesmo tempo ela existe porque ela tem uma referência no mundo concreto, são barracos dessa favela rebatidos que constrói esse monstro aí, né? O Colosso. E aqui é a paisagem bifurcada para a gente ficar nessa ambiguidade, né? O que é verdade, o que não é, se a fotografia é verdade ou não é, né? E isso para deixar em aberto mesmo. Antes de entrar nessa live aqui, só para concluir, tá? Eu estava numa reunião do meu grupo de pesquisa e eu achei interessante que uma das participantes lá, uma amiga minha querida, a Tânia, ela trouxe esse texto que fala da verdade, que é um comentário do Tunga sobre a verdade, a partir do que ele sonha. Eu não vou ler o texto não, porque senão vai ficar muito longo aqui. Tá? Enfim, é um texto de 2 páginas, 2 trechinhos aqui. Eu vou passar para vocês, eu posso até colocar como encaminhar para vocês lerem, que eu achei interessante, porque eu aderi aqui ao final desse material que eu separei para vocês, porque eu acho interessante, coincidentemente ele fala exatamente de verdade, sobre o que você sonhou, se o que você sonhou é verdade, como é que você lida com esse paradoxo. E que você trabalhar em arte é você juntar coisas e propor significados para essas coisas que se juntam, né? Você constrói um terceiro sentido a partir de juntar coisas. Então, o que você sonhou, com o que você encontra, você junta essas coisas e constrói um terceiro sentido. Você fazer arte, segundo ele, é propor sentidos, né? E isso você estaria construindo não verdades, talvez não verdades do cotidiano, mas verdades poéticas, e que são as verdades do sensível, tá? E é isso, os meus 3 pontinhos aqui para continuar. E agora eu estou de volta. Ai, que alívio. Ai, por favor. Aí você... Só ficou nós 3 na live aqui. Apresento Gisela e Edu. Oi, Gisela, tudo bom? Desculpa, fiquei atrasada, estava desesperada num táxi. Não, Gisela, desculpa, cara, que não tem que pedir desculpa não, cara. Tranquilo. Tem 12 pessoas aqui, não estamos só nós não. Inclusive tem várias perguntas, né, Suian? Ai, meu Deus, pergunta. Ai. Eu falei muita besteira. Foi super interessante. Você trouxe várias coisas que não foram tocadas antes. Eu acho que essa questão do tempo foi incrível, que aparece na primeira parte da fala, né? E aí, essas questões de manipulação da realidade ou da fotografia, né? Enfim, sobreposições de camadas, apagamentos, mas assim, a questão que me pegou mesmo, que eu achei incrível, a questão do tempo, né? Que é do tempo na fotografia e a nossa relação com o tempo e como, quando essa relação é alterada, como se altera exatamente essa relação com a verdade, né? Do que aconteceu, né?
Eu É achei interessante isso, que a gente às vezes nem dá conta de que a gente está tão acostumado a ver fotografia com essa outra temporalidade, que a gente nem dá conta de que a gente está diante de um outro mundo ali, né? De outra possibilidade de se ver o mundo, né? Eu acho. Eu achei muito. Você está escrevendo exatamente sobre isso, tua pesquisa é exatamente sobre essa questão da verdade na fotografia, e é incrível. Exatamente. Coisa interessante, né? Porque acaba sendo uma questão filosófica, né? Assim, incrível, né? Assim, Que bom. que perpassa toda a pesquisa, né? Assim, né? Porque essa questão da fotografia é incrível, né? Você ter, vamos dizer assim, um mecanismo que captura um momento no tempo, né? Exatamente essa relação com o tempo, né? Exatamente. E como é que isso vai se dando? Eu achei muito bom, você traz muitos exemplos. Achei super instigante, assim, inclusive para querer ler mais e fiquei, inclusive, Depois eu mais te mando. Uhum. Depois eu te mando Inclusive, o tese, exemplo da exposição que você fez a curadoria, achei super legal, porque, assim, como ilustração e para entendimento de várias coisas que você estava falando, porque cada artista teve uma pegada completamente diferente sobre a proposta, né? Foi interessante porque eu tinha pensado, porque eu já trabalhava com a fotoassemblagem naquela época. Então, quando eu fui propor a exposição, eu falei, cara, será que só sou eu que penso nessas coisas? Porque a fotoassemblagem tem uma pegada nesse sentido, de trazer para o campo visual do homem, né, a limitação da gente visual, um esgarçamento de tempo, de espaço, ou de tempo, ou de espaço, né, ou entre campos da consciência, aquilo que a gente vê no mundo concreto e aquilo que a gente imagina. E essas coisas eu traria para a mesma paisagem, né? E a fotoassemblagem é exatamente isso. Como você pode ver uma coisa que aconteceu. E na mente da gente isso acontece de fato, a gente associa as coisas, né? Outro dia eu vi até o engraçado, às vezes a gente nem viu, para falar a verdade. Outro dia eu estava vendo um documentário com o Chico Buarque falando sobre isso, que ele lembra de ter visto o Zeppelin da janela da avó dele, lá da Avenida Atlântica, ali, aqui no Rio, né? Mas, cara, ele não nasceu na época que tinha Zeppelin, mas ele ouvia contar tanto que ele acreditou. Né? Então, ele tinha essa imagem na cabeça dele. Óbvio que ele sabia que, enfim... Mas é meio como acontece na mente da gente, né? Na mente da gente a gente tá tudo aí, a gente junta as coisas e constrói as imagens a partir disso, dessas referências. Né? Em termos, porque todas essas falas são em torno de arte, né? De arte e mentira. Mas me dei conta que, assim, que tem particularidades muito específicas da fotografia que fazem essa discussão super pertinente para quem trabalha com fotografia, né? Porque está ligado assim à mídia, à linguagem, né? Assim, exatamente essa coisa do documento, né? Da veracidade dos fatos, dessa capacidade de capturar e eternizar, né? Um momento, né? Assim. Eu tenho algumas perguntas aqui, inclusive eu estou copiando uma delas, um comentário. Manda pergunta. Eu não sei se eu vou saber responder, mas manda. Bom, eu vou começar com o comentário do Igor, do último comentário do Igor, onde ele coloca que o tempo de expressão está na base da fotografia. Só nos damos conta com a fotografia manual porque a máquina automática decide e regula isso automaticamente, substituindo a escolha do fotógrafo. Aí eu vou diretamente para a primeira pergunta, que é dele, logo no início. Antes de você começar a falar, ele já tinha uma pergunta. Apesar de apresentada como prova, fato, verdade, a fotografia é mentira, já que é um recorte da realidade? Pergunta do Igor, Walter. Perfeito, perfeito, Igor. É muito interessante você falar disso.
Eu acho que a questão da fotografia ser mentira ou verdade é para que ela serve, para que ela direciona e como você recebe ela, né? Se eu estou propondo uma fotografia como proposta artística, você vai dizer que aquilo é mentira. É claro que uma fotografia é surrealista. Se você está no mundo concreto, claro que você vai entender aquilo como mentira, pô. Agora, o problema é que a fotografia é mentira até certo ponto. Se ela te provoca uma sensação que a sua intenção enquanto artista, ela funcionou de alguma maneira. Claro que ela para nossa medida de tempo, ela sempre vai ser uma outra medida. Então, ela sempre vai ser uma mentira, vamos dizer assim, né? Mas você usar isso para querer estimular essa mentira, criar um discurso mentiroso, como eu mostrei lá, aqueles políticos lá, o Mussolini levantando. Quer dizer, que você querer criar que eu acho nocivo, vamos dizer assim, né? A gente está vivendo essa época aí das fake news, então a gente sabe que isso é uma coisa está mais evidente que nunca, né? A verdade que se constrói a partir dessas imagens, mas ainda tem pessoas que compram isso como verdade, claro. E até eu, se bobear, eu compro alguma coisa dessa como verdade, não dessas fake news, mas... Agora, sobre a questão do automático, Igor, que você falou, tem uma coisa interessante aí para eu comentar, que quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, eu levei para a minha orientadora essa questão que eu queria, como uma fotografia isenta de qualquer olhar, uma fotografia como se fosse uma fotografia de uma câmera de vigilância. Mas aí, essa fotografia da câmera de vigilância, ela nunca é uma fotografia isenta, porque por mais isenta que ela possa querer ser, tem um cara que botou ela lá, que apontou a câmera, sabe? Tem um cara que construiu a câmera, quer dizer, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa isenta. E se você tira uma fotografia automática, tentando trazer ela como isenta, ela também tem o olhar da câmera, do aparelho, né? Então, quando eu fiz aquele trabalho que eu apresentei ali rapidamente, foi o De Passagem, que foi o trabalho que eu construí aquele livro, fotolivro com as imagens, eu queria que ali fossem fotografias isentas. Mas é claro que ela nunca era isenta. Eu fotografava aleatoriamente. Como é que é essa coisa? Automatismo, né? Aquela coisa de fotografar sem olhar para que você está fotografando. Mas existe uma intuição ali por trás, sempre existe, né? Então, realmente, essa é uma distinção aí. São campos para a gente entender se aquilo é verdade, se é mentira. Eu acho que sempre vai ter uma intenção por trás. Na pior das hipóteses, a intenção do cara que tentou captar uma imagem e transpor, né? E ser verdade depende ao que mundo ela serve. Se ela serve ao mundo da arte, você vai dizer, aquela fotografia é mentira. Tem uma série de fotografias que eu tirei a fotografia de uma égua e inverti coloquei ela de cabeça sempre para cima, que ela estava de cabeça para baixo, na foto original. E eu proponho aquilo como verdade. Aí eu discuto sobre essa coisa, que dizem que o cavalo nunca se deita, né? O equino, a égua, no caso, nunca se deita. Mas a égua estava rolando no chão, fazendo festinha para mim, sei lá. Então, para eu tornar aquilo verdade, eu virei a fotografia de cabeça para baixo e apresento isso como se fosse uma verdade. É verdade, realmente o cavalo nunca se deita, né? Mas então eu estou brincando com essa coisa. É um discurso artístico, na verdade, né? Uma proposta artística. Né? O Igor complementa aqui que a vigilância não é um pouco isenta. Ela coloca o outro como suspeito. Aí... Sim, exatamente. Sempre tem uma intenção por trás. A outra pergunta é de Clarice, a sua parceira. Foto documental é a única verdade?
Ah, cara, oi, Caísse. Beijo, beijo, beijo. Eu acho que a foto documental, ela não está ainda no lugar da verdade, cara. Ela não é a verdade. Ela existe ali uma intermediação muito vigorosa ainda, né? Sobretudo desses documentos atualmente produzidos. Hoje em dia tem essa vertente até do cinema que chama o docudrama, né? E isso eles entendem. Eu acho que os documentaristas eles entenderam, assim, entenderam não. Tem uma vertente dos documentaristas que eles entenderam que é possível você fazer um documento com uma parcela estética bem latente. E com isso eu acho que eles tornam a mensagem mais palatável, mais. É claro que tem aqueles documentos sensacionalistas desses canais de TV a cabo que a gente vê assim. E agora o cara pegou, a Clarice adora falar isso. E agora ele pegou o machado e ele foi lá, não sei o que, entendeu? É essa coisa meio sensacionalista, mas não precisa tanto, mas tem uma vertente. Eu acho que a foto mais próxima, mas aí a coisa que eu trago de novo, de servir ao mundo, o documentarista, ele também é um olhar intermediário, eu acho, né? Então ele tem uma construção ali que a gente pode ser verdade para um e não ser para outro, dentro do contexto do mundo concreto. Eu não sei se fica claro isso. Mas, por exemplo, uma foto de uma peça de um automóvel. A foto essa é a peça do automóvel. Aqui existe uma intermediação o mínimo possível, porque ela vai atender um catálogo de peças do automóvel e o cara vai lá consultar e vai comparar aquela foto com o que ele tem à mão, com a coisa que ele tem à mão, e ali ele vai poder ter. Então isso não seria um documento, propriamente, né? Mas eu acho que o documental ele está mais próximo do que seria uma verdade concreta do que uma foto artística. E estaria mais distante do mundo concreto do que seria o ideal de uma foto jornalística, que ela quer mostrar um fato, né? Se ela quer mostrar um fato, ela teria que estar mais próxima, ainda que a gente saiba que não necessariamente é uma verdade, pode ser uma mentira também. Lembra lá do Jânio, quer dizer, uma mentira que não é mentira, e volta mais uma vez. Por isso que eu apresento a coisa bifurcada, né? A coisa paradoxal. É uma mentira, mas se a câmera captou aquilo, não é uma mentira, ela está em outra temporalidade, aquele pé do Jânio trocado ali, né? E fala de uma verdade, né, da indecisão dele depois, no momento seguinte, político. Bom, tem mais uma. Lia Dório, ela faz na verdade, ela fez um comentário dizendo que a possibilidade do real é a fotografia. E a partir dessa afirmação que ela coloca no próprio comentário, eu pergunto se a possibilidade da mentira ou peraí. A possibilidade, Lia, qualquer coisa, me corrija se você tiver aí. Possibilidades do real é a fotografia. Eu pergunto, e da mentira do real também é a fotografia? Consegue me entender? Cara, eu não jogaria essa resposta toda em cima da fotografia, não, né? Não. Eu acho que a verdade, cara, a verdade eu acho que é um termo até que a gente não cabe muito mais usar, né? Porque tudo é tão relativo, até é um clichê falar isso. A mentira, aí a gente pensa assim. Lê de novo essa pergunta aí para mim. Não, porque você falou assim, a verdade do... Lia, desculpa. Para eu repetir, ela coloca que a possibilidade do real é a fotografia. Entendeu? E eu coloco que a possibilidade do real é a mentira desse real. A Lia faz uma colocação e eu pego a colocação da Lia para continuar. Eu acho que a fotografia, ela não seria propriamente a possibilidade do real. Ela mostraria a existência de uma outra realidade. Sim, pode ser. Né? O real, como eu disse, eu acho que é uma coisa que a gente não alcança. Se a gente puder fazer um paralelismo assim muito ousado, que eu nem sei se eu usaria,
querem vocês sabem a história do Platão, né? Daquela coisa que ele tinha o mundo das ideias e o mundo esse mundo aqui, o mundo da matéria, enfim, o mundo das ideias seria aquele mundo onde nada muda, porque tudo já atingiu o seu ideal, né? E aqui a gente estaria num mundo em evolução, em processo, que as coisas ainda não aconteceram, as coisas ainda estão em evolução. Então, o real seria o quê? Seria esse mundo onde nada muda, sei lá, talvez. Ou o real seria um mundo que abarcasse tudo que tem para se saber, tudo que falta a gente descobrir. A gente não descobriu muita coisa ainda, né? E nem sei se é a atribuição do homem chegar a descobrir tudo em algum momento. Eu acredito que não, né? Eu acho que o real a fotografia não vai alcançar. O que eu acho, o que eu falei lá no começo, é que não a fotografia, mas a arte é uma possibilidade dela apontar um caminho para a gente entender o real. Não entender o real, não enxergar o real. É você enxergar que existe outro mundo além da sua realidade, né? E esse mundo que você descobre, pô, se existe esse outro mundo, existem outros mundos. E o que é verdade para o mundo, para o seu mundo, onde você nasceu em determinado mundo, determinado nicho, né? Determinada cultura. Eu nasci brasileiro, nasci aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tenho uma ascendência nordestina, então eu ouvia meu avô falando daquela realidade que ele viveu lá no Nordeste, que ele viveu Lampião invadindo a cidade que ele morava e tal. Né? Isso é uma coisa que eu peguei e herdei, mas eu não sei se isso é uma realidade ou até onde, sabe? Mas esse exemplo foi horrível, peraí. Então, vocês estão entendendo? Não é que a arte ou a fotografia vai trazer o real, ela vai disparar a possibilidade de quem seja tomado, claro, pela poética, pela estética, essas coisas todas, se sensibilize com determinada proposta artística, essa pessoa vai ter consciência que existe um outro mundo além daquele nicho ali daquele cercado, daquele curral onde ela foi colocada. E ela tendo consciência tem essa possibilidade de ela saber que existem outras possibilidades, outros mundos, outras realidades, e aí ela vai alargando a realidade dela, né? Então, mas o real eu acho que é inalcançável. Então, o que é mentira para um nicho desse, um cercadinho desse, pode ser verdade para o outro. Né? É isso. Então, a mentira... Ai, desculpa, Edu, é porque a Lia escreveu como ela realmente perguntou, como ela realmente comentou. Ela quis dizer que, uma vez trazida para o real, ela se torna uma verdade. Uhum. Eu acho que tem essa coisa, cara. Se existe verdade, eu acho que a gente não vai alcançar. Né? Não. Eu acho que a gente não alcança. Porque a gente tem essa tendência a entender o mundo por esses fragmentos. A gente tem a tendência, não, isso é natural da essência da matéria, do humano. A matéria tem uma limitação natural, né? A gente está limitado nesse mundo tridimensional pelo tempo, que seria uma quarta dimensão, né? Enfim, o que estaria além? Quantas dimensões existiriam? A gente não sabe, né? Para alcançar esse real. Bom, um povo está comentando atrás de outros comentários, eu vou só ler para você ter uma noção. Um disse que o Manu Chao, conhece o Manu Chao? É maravilhoso, inclusive. Diz que a mentira... Tchau. Manu Chao diz que a mentira, quando chega, ela nunca vai embora. Adriana Vignoli diz que tudo é mentira. Clarice Taran pediu para nós falarmos de física quântica e Platão e sua caverna mistura com o gato de Schrödinger. Ai, não sei falar esse nome desse cara não, tá? Do lance do cara. Eu sou péssima em idioma internacional. Também esqueci como fala, Clarice. Verdade, aquilo que você quer, a Adriana Vignoli volta a dizer que a imagem é mentira e transmuta o futuro. Clarice volta a provocar mais que real.
Ela diz que ontem leu uma pesquisa sobre termos começado como hologramas. Aí o povo começa a... Eu, na verdade, tenho um questionamento para você, uma fofoquinha. Não sei se você lembra que uma vez eu te mandei um texto onde dizia que, já que você mostrou a fonte do Duchamp, eu lembrei disso, que a fonte não é do Duchamp, é da baronesa do Dada. Outra mentira, outra mentira. Tá vendo? A gente mente sem querer. E aí, eu saí com uma maluca. Eu mandei para você, eu mandei para Marília, eu mandei para o Eliezer, eu mandei para umas 4, mandei para a Gisele, para ver se algum de vocês sabiam e o povo meio que não sabia. O único que me contou a fofoca assim foi o Eliezer, que disse que era, na verdade, uma maneira de tentar tirar o lugar do Duchamp onde ele está. Né? E logo tem um bocado de questionamento também, porque a baronesa não reclamou da fonte na época, porque só esse tema está chegando agora. E eu fico pensando, mas será que é mentira do Duchamp? Será que é mentira da baronesa? Será que é mentira dos críticos? Mas são as coisas que ficam, essas coisas são as coisas que ficam, né, cara, pra gente. Adoro foi a mentira ou verdade, a baronesa seria interessante essa história. Seria interessante desenvolver um trabalho em cima disso, nessas coisas, né? Sim. Porque tem todo o lado misógino, enfim, dos artistas lá do início do século, né? Sei lá, cara. Sempre teve tinha essa vertente, né, que é tão estudada de apagamento do feminino, né? Não só nesse, em outros mundos também, né? Mas assim, a gente pega as referências que a gente tem. Eu devia ter citado mesmo a baronesa, né? Uma falha minha. Aquela citação, o texto do Tunga, que você terminou a fala, acho que fala um pouco disso tudo que a gente está falando. Porque aí, quando você volta para a arte, é aquilo mesmo que o Tunga coloca, né? Assim, você podia até falar, como é que você está com o texto aí? Você vai mandar o texto, né, para a gente ler. Né? Sim. Por favor, me manda o texto, as fotografias, me manda tudo que eu vou conversar com a Gisele, de uma possibilidade da gente conseguir colocar, para o público poder ver, ficar disponibilizado. Isso seria ótimo, cara, isso seria ótimo. Eu vou corrigir um monte de coisa que eu vi que estava errada ali. Tá? Vou até anotar aqui para já falar. Eu te mando tudo, pode deixar. Isso. Aí eu cortei você, Gisele. Eu não respondi ninguém às perguntas, meu Deus do céu. Bom, eu acho que a questão da verdade, da mentira que eu trago aqui, eu acho que ficou meio claro sobre a questão da pergunta da Clarice que ela falou, né? Ela falou para eu falar de física quântica, né? Porra, vou tentar ser Einstein, né? Às vezes eu deixo um bigodão assim, com esse cabelo em pé, fico com a cara do Einstein. Tem essa coisa da verdade com relação à física quântica. Por exemplo, dizem que existe um horizonte, além do horizonte de eventos, que é até um termo que eu usei para dar título a uma série de trabalhos meus, na qual incluo até essa da égua aí, né? Esse trabalho da égua que eu mencionei, que quando você vai se aproximando do buraco negro, a gente vive imerso em determinadas leis da física, né? Quando a gente se aproxima do buraco negro, por exemplo, existe um horizonte, até onde a gente consegue chegar nesse horizonte, essas leis da física que a gente está aqui imerso, elas estão vigorando. Depois que você passa esse horizonte, você não tem a menor possibilidade, muda tudo. Então, a matéria ali, ela muda completamente da forma como lidar com o meio, e a matéria pode interagir. Ninguém sabe, na verdade, o que acontece, mas sabe que muda. O Einstein provou isso, né? Então, essa verdade, até as verdades mais elementares que a gente tem aqui da física, né? Elas são questionáveis, porque se você muda de mundo, se você vai para uma outra dimensão, eu não falo nem dimensão em termos de tridimensionalidade,
um lugar que existe, comprovadamente existe, mas ali as leis da física, que são as leis mais vigentes, que a gente tem como verdades, ali elas já são outras, né? Então, a gente vê que eu não estou viajando tanto assim, eu estou viajando, mas não estou tão viajando. Existe mesmo esses outros mundos. Como eu era mergulhador, né, antigamente. Eu adorava mergulhar. Então, quando você mergulha ali no mar, né, e percebe aquilo outro, é um outro mundo, cara. Aquilo é uma outra realidade. Ali o seu peso é outro, enfim, os seres ali são outros. É como se você tivesse uma fronteira que você está tão próximo ali, você pode entrar a hora que quiser e sair. Né? São princípios que você projeta para outras escalas e você vê que outros mundos existem. Né? É isso.